Olha, hoje vamos falar sobre gastrite e úlcera. Dr. Nelson de Souza Liboni está com a gente. Seja bem-vindo. Como vai, doutor Liboni? Tudo bem? Ele é cirurgião gastrointestinal e sabe como ninguém o quanto que as pessoas já se auto-intitulam com gastrite, mas nem fizeram o exame, né? E já estão falando que estão com gastrite. Mas pode ser outra coisa. Pode ser muitas outras coisas, né? Por isso que a gente vai ter os nossos mitos e verdades aqui, mas já vai mandando suas dúvidas. Vamos começar por eles? Olha, a gastrite é hereditária. Mas antes, vamos explicar o que é gastrite, então? Na verdade, gastrite é uma denominação endoscópica. Na verdade, você tem uma dispepsia. O que é dispepsia? É uma má digestão. Então, você acaba tendo estufamento, você acaba tendo azia, você acaba tendo refluxo, você pode ter dores gástricas aqui na região abdominal. E essa gastrite pode ser causada por várias coisas, entre elas anti-inflamatórios, alimentação inadequada, excesso de álcool, estresse, uma série de coisas podem causar essa gastrite que incomoda com uma certa frequência, né? E se a gastrite é hereditária, só em alguns casos. Em alguns casos, realmente, as pessoas desenvolvem anticorpos contra a mucosa, a parede do estômago, e aí pode gerar esse processo inflamatório. Mas a grande maioria está relacionado a hábitos e erros alimentares. E nessa mesa, daqui a pouco, a gente vai mostrar alguns hábitos e erros que a gente pratica com frequência. Então, aqui é um mito, né? É um mito, porque é uma coisa muito pequenininha. Pequena, a grande maioria é por erro alimentar mesmo. Vamos ver mais um? Ficar longos períodos sem comer pode piorar os sintomas da gastrite. Pode. Né? Então, por exemplo, o estômago fica se preparando para receber um alimento que não chega. Então, se eu tenho algum problema gástrico já na mucosa, na parede do estômago, essa acidez excessiva vai fazer com que piore os sintomas. Então, o ideal é comer a cada 3, 4 horas, fazer as 3 grandes refeições, que é café, almoço e jantar, e comer alguma coisa entre as refeições, seja uma frutinha, um iogurte, ou uma torradinha, alguma coisa assim, mas não ficar de barriga vazia totalmente, porque isso vai piorar os sintomas. Tem gente que tem o hábito de mascar chiclete o dia inteiro, né? Sim. Isso também não pode causar uma gastrite, uma vez que parece para o corpo que toda hora vai chegar comida e não chega nada? Sim, sem dúvida, porque você está mastigando, o cérebro está entendendo que está entrando comendo, comida, né? Só que não entra, então você está engolindo o ar, que já distende o estômago, você está produzindo mais ácido, e isso faz com que isso acabe piorando sintomas gástricos. Vamos ver mais um? Tomar leite em pequenas quantidades diminui a dor. Em pequenas quantidades eu acho que ele ajuda, porque ele acaba neutralizando a acidez e não tem problema. O problema é quando você tem o leite integral, que ele tem muita gordura, tem muita proteína, isso acaba piorando. Mas tomando em pequenas quantidades acaba até ajudando. Eu acho que o excesso de leite, porque você vai ter que fazer uma digestão, vai exigir demais do estômago, você vai ter que produzir mais acidez e, sem dúvida nenhuma, vai dar um pouco mais de dor. Então, moderação nos derivados lácteos. Agora, a moderação seria o quê? Meio copinho? Não, um copo tá ótimo. Um copo tá bom? Tem gente que parece um bezerro, né? Toma 1 litro. É verdade. 1 litro, 2 litros, toma muito. Aí já é demais da conta, né? Vamos ver mais um? Antiácido piora a gastrite. Então, é até interessante essa foto aqui, porque é uma coisa interessante, porque assim, os antiácidos são usados para tratar a gastrite, então eu diminuo, porque o que acaba acontecendo? Eu estou com um machucado no meu estômago e a própria acidez que eu produzo, ela vai... ferindo mais, né? Ela vai escorrendo o próprio estômago, então eu tenho que dar um antiácido, ou seja, um remédio para bloquear a acidez, para não ter mais lesão ou parar o processo. Nesse caso aqui em especial, vocês estão vendo que são esses, vamos supor, tem muita propaganda, né? Então olha, eu passei mal, joga num copo d'água e toma. Só que essas pastilhas, elas têm bicarbonato de sódio e elas têm também ácido acetil salicílico, que elas vêm associadas, então isso acaba machucando o estômago, então precisa tomar cuidado. Então não é tão bonzinho quanto não é tão bonzinho. Ele tem uma ação rápida, mas se eu tiver algum problema, pode agravar esse problema. Então o melhor é não consumir esse tipo de antiácido. Não, e não abusar, né? Porque tem gente que acaba a refeição e já toma para prevenir, né? Os olhinhos são maior que a boca. É melhor diminuir a comida, né? Então aqui é uma verdade, né? Sim. Ele pode piorar Sim. a gastrite. Vamos ver mais uma? Gastrite pode evoluir para úlcera. Não. Não, uma coisa, outra coisa? São coisas diferentes. Você pode, por exemplo, ter uma gastrite aguda por uso de medicamentos, por presença de
de abusos alimentares com álcool, cigarros, mastigando muito chicletes, usando muito alimentos condimentados, conservantes, e não evolui para a úlcera. A úlcera ela vai aparecer numa situação muito específica, que é a presença da bactéria, Helicobacter pylori. Ela vai correndo, ela vai permitindo que o ácido, ela vai fazendo buraquinhos e o ácido vai correndo essa parede do estômago, ou por uso de anti-inflamatórios. Então, são coisas diferentes. Todo mundo confunde. Será que vai evoluir? Não evolui. São sintomas e patologias diferentes. Mas a úlcera, ela pode estuporar, como se falava, e levar à morte? Pode. Também a gastrite pode acontecer isso. Numa situação, por exemplo, um paciente que está internado, de repente, numa UTI, sofreu um trauma, um acidente automobilístico, sofreu várias intervenções cirúrgicas, ele pode ter o que a gente chama de úlcera de estresse. Não é estresse psicológico, é um estresse orgânico. Você pode ter tamanha produção de ácido, você pode ter até sangramentos difusos e violentos, né? Então, existe a gastrite hemorrágica. As úlceras, elas podem evoluir para perfuração, e aí é uma emergência médica e você tem que operar, ou pode evoluir para sangramentos, que hoje, graças a Deus, tanto a perfuração quanto o sangramento já não são tão comuns por causa dos usos dos antiácidos, que são potentes e acabam coibindo esse tipo de problema. Agora, gente, antiácidos corretos indicados pelo médico. A gente falou há pouco dos antiácidos de pastilha, que são outra categoria. Sim, é porque existe um remédio assim. Existe o remédio de forrinho, que é o que a gente toma, que forma um manto no estômago. Ele protege, né? Existem os que bloqueiam a produção do ácido, né? E outros que bloqueiam parte dessa produção. Para uma situação de emergência, o melhor são esses líquidos à base de hidróxido de alumínio. São aqueles branquinhos? Branquinhos, isso. Tem vários no mercado, são excelentes, resolve, por exemplo, você foi numa festa, fez um abuso, bebeu, você sabe que não vai dar coisa boa. Você pode até tomar. Então, toma 1, 2 dias. Se persistir a dor, aí vai procurar teu médico, porque aí ele vai ver se isso virou um quadro crônico ou não. Tá. Vamos ver mais um? Mito ou verdade? Remédios podem causar gastrite. Pode, vários. Pode, né? Pode. Então, anti-inflamatórios, alguns remédios para asma, alguns remédios para o coração, alguns hipertensores, né? Alguns remédios também que hormônios podem contribuir para doenças de refluxo. Então, tem vários medicamentos que, quando eles são prescritos, o paciente tem que comentar se ele tem algum problema gástrico ou não, para o médico poder estar se orientando. Quer dizer, se o paciente já sabe que tem uma intolerância grande a esse tipo de medicamento, normalmente o médico já indica um outro medicamento para ele tomar antes para proteger o estômago, né? Eu te dou um exemplo. Então, por exemplo, tem pacientes que tomam anticoagulantes porque infartaram, tiveram algum problema. Então, muitas vezes a gente acaba dando um antiácido, mesmo o paciente não tendo problema gástrico, porque o risco dele ter um sangramento é tão grande, e ele já é um cardiopata, já tem um problema cardíaco, que de repente eu posso ter uma complicação dos dois, de sangramento e um problema cardíaco. Então, eu tenho que dar o remédio concomitante. Né? Então, o médico que está prescrevendo, ele tem que saber que às vezes os remédios brigam entre eles, ou eles andam junto e se auxiliam. E às vezes você vai ao médico e ele te dá um medicamento, você fala, mas me deu um antiácido, eu não tenho gastrite, e aí não toma. Não toma e depois no futuro pode ter problemas por isso. Por isso que na consulta médica, pergunte, fale, leve um caderninho, anote tudo que você tem que fazer, porque chega em casa, esqueci. Então antes de ir na consulta, vai pensando o que eu gostaria de perguntar. Eu vou anotando tudo mesmo. Vai, e fale, seja chata. O médico está lá para isso. Sabe por quê? Tem gente que tem vergonha, gente, mas a gente não estudou medicina. Sim. E é melhor a gente se informar, tirar a dúvida, depois chegar em casa e fazer tudo errado. E às vezes o médico não fala muito porque ele fica com medo de passar muita informação e confundir mais. É verdade. Então, se você vai com a coisa bem orientada, a coisa vai redonda. Verdade. Vamos ver mais um? Úlceras no estômago podem ser causadas por bactérias. Pode. Então, por exemplo, existem alguns problemas em crianças, né? Algumas infecções bacterianas que são comuns, em adultos é mais raro, mas em crianças você pode ter um tipo de problema. No adulto é muito comum e em crianças também é o Helicobacter pylori, devido às condições de saneamento básico. É muito comum em países que têm esse problema, principalmente países em desenvolvimento. E essas bactérias, elas se aproveitam da mucosa gástrica e elas vão cavocando aquilo que nós conversamos. O estômago vai correndo o próprio estômago pelo buraquinho que ela causou. Mas dizem que a gente tem um pouco dessa colônia de bactérias, né? Sim. E a gente, quando baixa a imunidade ou quando a gente tem uma proliferação delas, é que a gente tem o problema, né? Então, aí, por que tem gente que, por exemplo, se você pega 80% da América Latina, acaba tendo contaminação e só 15% a 20% vão ter problemas de úlcera e gastrite? Depende da cepa da bactéria. O que é cepa? O tipo de bactéria.
Tá. Tem umas que são mais agressivas, tem outras que são mais boazinhas. Depende se você usou a medicação correta para exterminar essa bactéria ou não. Depende dos cuidados que você teve de higienização, se você já pegou uma vez. Que cuidados eu estou tendo para, de repente, não beber uma água que não está clorada, uma água que não está filtrada, um alimento que não está bem higienizado. Então, tem uma série de coisas. Então, às vezes, eu estou o tempo todo me reinfestando e estou aumentando o número de colônias absurdamente. Sem perceber. Então, existe uma defesa do organismo, né? Então, tem bactérias boas que defendem, tem uma série de coisas. A própria acidez evita que a bactéria esteja lá. Você sabe que até o uso do antiácido permite também a colonização por Helicobacter. Porque diminui, né, a acidez que do é uma estômago, defesa. Né? Então, tem vários fatores que... Por que algumas pessoas têm e não têm? É porque é multifatorial isso. Por isso não tem que se automedicar para começo de conversa. Porque se a gente não é médico, não dá para a gente saber, adivinhar, a gente não é transparente para poder olhar lá dentro e ver o que tem. Então vá no médico e siga direitinho a determinação médica. Porque assim a gente consegue resolver esses problemas que às vezes são constantes na vida da pessoa, né? Tem gente que tem gastrite há 20, 30 anos e acha que isso é normal. Sim, vai se automedicando. Então, e vai pode piorando. ter um câncer, pode ter algo mais grave. Então. Aí depois fala que não teve sorte. E vamos para as dúvidas que surgiram, a gente já vai para os alimentos também, tá? Eliane. Sinto dores no estômago frequentemente. Além disso, tenho vômitos e diarreia. Isso pode ser sintoma de gastrite? Não. Não, né? Não, acho que não. Diarreia não tem nada a ver com gastrite? Então, aí o que a gente tem que fazer pesquisa, uma das coisas mais comuns no Brasil, infelizmente, é verminose pelas condições de higiene. Verdade. Então, eu vi que vocês estavam ali preparando o alimento. Então, quem prepara o alimento tem que lavar a mão, tem que higienizar o alimento. Então, verminose pode dar isso. Verminose são vermes, lombriga, ascaris. E a gente não tem o hábito de tomar vermífugo, né? Sim. E aí o pessoal fala, só o pessoal, às vezes, do interior que mexe com terra. Não, a gente come salada, verdura, às vezes que não está higienizada e o pessoal esquece. Come na rua, então, né? Come na rua, exatamente. Então, acho que é importante lavar. Mesmo quem compra, às vezes vai na feira, compra, lava bem a verdura e tudo mais, coloca hipoclorito de sódio, né? E aí deixa lá uma gotinha para 1 litro. Lava e guarda na geladeira, que é uma segurança a mais que você tem. Outra coisa que pode dar isso são intolerâncias alimentares, alergias, tá? A gente precisa ver se ela, de repente, não tem uma doença inflamatória intestinal, então precisa... Uma desbiose, coisa isso, assim, né? Exatamente. Então precisa dar uma investigada, se é síndrome de intestino irritável, assim por diante, mas precisa dar uma investigada melhor nisso. Agora, Eliane, tem que ir no médico, viu? Porque a gente muitas vezes acha que, não é nada, faz parte, e vai ficando desnutrido. Sim. Dali a pouco o corpo fica tão debilitado que fica difícil reagir, né? Não, e socialmente, essas pessoas, é tão impressionante que, normalmente quem tem isso tem dificuldade até às vezes, eu tenho uma reunião para um emprego novo, ou eu tenho uma festa para ir, a pessoa começa a entrar em desespero. Será que lá tem banheiro? Será que eu vou comer alguma coisa, eu vou ficar em jejum prolongado? E a pessoa fica enrolando, entre aspas, para se tratar, e é uma coisa tão simples. Então, Eliane, vai no médico, tá? O quanto antes. Um beijo para você. Vamos ver mais uma? Leila, fiz cirurgia bariátrica há 3 anos. Desde então, sinto muitas dores quando consumo refrigerante, bebida alcoólica ou café. Pode ser gastrite? Pode ser. Normalmente quem faz essas cirurgias de redução do estômago, elas têm por complicação ter o que a gente chama de pouch, um estômago muito pequenininho. Então, se eu tomar algo com gás, o que acontece? E aí eu sinto dor. E aí, uma das coisas que muito é comum acontecer é refluxo gastroesofágico por causa de ter um estômago pequeno. Então, uma pessoa que fez cirurgia bariátrica, nem é recomendável fazer uso de líquidos com gás, porque já vai dar problema. Né? E lembrando que isso traz outras complicações também, porque normalmente a grande maioria dos refrigerantes tem colas, né, que são cafeínas, e isso são irritantes de mucosa, fazem produzir mais ácido e perpetua o processo. Quer dizer, uma vez que faz cirurgia bariátrica, você tem uma quantidade também reduzida, não só de espaço, né? Sim. Mas de todo o trato digestório, né? Então, quer dizer, tem que comer devagarinho, tem que mastigar bem, tem que fazer a dieta. Não é porque operou, tá tudo ok. Quando a gente faz uma cirurgia bariátrica, a gente casou com essa cirurgia e tem que saber conviver com essa cirurgia. Não é o milagre da cirurgia, não você é comer um porco inteiro e tudo bem. É que nem remédio. Às vezes fala, o remédio não fez efeito, mas você não ajuda. A cirurgia é a mesma coisa. Gente. É uma mudança de vida. Não tem jeito. Mas é bom fazer uma endoscopia. Precisa ver se ela fez nas cirurgias mais antigas, colocava um anel.
Esse anel, às vezes, era um anel plástico mesmo, e esse anel, às vezes, machuca. Então, precisa ver se esse anel não se deslocou, se ele não está ulcerando de tanto apertar. Tem várias outras coisas, mas é importante fazer uma endoscopia nesse caso para começar o tratamento. Tá. A gente está falando muito de alimentos. Vamos mostrar essa mesa? Vamos. Porque aqui a gente tem alimentos que a gente faz uso de uma forma geral e às vezes nem se liga de que, por exemplo, cebola e alho, eles podem causar um incômodo muito grande para o estômago, né? Sim. Se eu tiver problema. Se eu sou mais frágil, tenho gastrite, né? Eu não tratei. Então, mas todas as gastrites e úlceras têm cura. Mas as pessoas vão empurrando com a barriga, né? Sim. Aí a gente vai, com o tempo, descobrindo quais são os alimentos que vão me dar mais sintomas. Então, é aquele tipo, eu vou evitar, eu vou comer menos. Tá. Eu fico esperto. Então, por exemplo, aqui, olha, aqui é uma dúvida muito comum. Chá. Chá é legal. Mas todos os chás são iguais. É diferente de emulsão. Emulsão é camomila, erva cidreira, essas coisas, né? E o chá, o chá mate, são todas da mesma planta. Até o chá verde, chá branco, chá vermelho, todos eles. O que depende é o tempo de oxidação, o tempo que a planta ela é seca. Elas têm muita cafeína, mas como você dilui com água, a cafeína diminui. Então, ela tem mais cafeína que o café, mas ela diluída, ela é digestiva. Mas, ao mesmo tempo, aquele chazinho, você bebendo, ele acaba sendo digestivo. Porque ele é quentinho e também fica bem diluído, como você disse. Fica diluído e vai bem. Tem açúcar também, né? Não, você pode pôr. Mas o açúcar não fermenta para quem já tem gastrite? Mas é a quantidade, aí que está o segredo. Pouquinho. É pouquinho. Se você colocar muito açúcar, você vai fermentar e vai dar um desconforto abdominal. Quer dizer, tudo nessa mesa também, mesmo que seria permitido, se a gente comer demais, vai dar chabu, né? Lógico. Por exemplo, a bolacha aqui, essa bolacha aqui é melhor que essa. Sim, porque essa daqui é aquela de amido de milho. Essa tem daqui, gordura. Então, essa daqui tem gordura, ela tem corantes, tem conservantes. Essa daqui, mas, né? Tá. Essa daqui é melhor, tá? Ou essa daqui, tá? Embora também algumas dessas daqui hoje em dia tem uma quantidade grande de gordura, né? Tem que ler na embalagem, Exatamente, tem que olhar na embalagem e tem que ficar esperto em relação a isso. Aqui a gente tem o chocolate. Chocolate. Chocolate, ele agride tanto o estômago assim, de quem já tem gastrite, não? Então, porque o chocolate, ele tem gordura, então você produz mais ácido para fazer a digestão e ela fica mais tempo no estômago, fora que abre a válvula que separa o estômago do esôfago, dá mais refluxo. Então, o chocolate não é recomendado no tratamento da gastrite aguda ou crônica. Depois que você tratou doente, quantidades pequenas, tudo bem. Mas a gente daqui a pouco está na Páscoa e tem gente que come 1 quilo de chocolate. Você fala, meu Deus, qualquer um, mesmo estando bem, come 1 quilo de chocolate, tem um treco, né? Sim, guarda lá, que nem a molecada faz, guarda no armário, né? Para ninguém comer, vai comendo aos pouquinhos, né? Aquele fecha com a chave. Fecha com a chave. Esconde, né? Fecha com a chave. Aqui a gente tem os embutidos e queijos amarelos, quer dizer, mais uma vez, excesso de gordura, né? Então, excesso de gordura, eles têm conservantes, tem sódio, tem uma série de condimentos demais, né? Eu acho que não seria recomendável. Se eu tivesse que comer um queijo, por exemplo, eu estou fazendo um tratamento de gastrite, é melhor comer um queijo que tem pouca gordura, tá? Porque todos eles vão ter proteína, vão ter cálcio, uma série de coisas. Então, por exemplo, cottage é um bom queijo, ricota, são queijos o quê? Pobre em gordura. Né? Então, para não falar, não vou ficar sem nada, você pode comer. Agora, esses queijos amarelos são muito gordurosos, então o estômago tem que trabalhar dobrado. Quer dizer, tudo que é muito gorduroso vai precisar de uma quantidade maior de bilis para fazer a digestão, que é o ácido, e isso em excesso vai me causar prejuízos, né? Isso aqui. Tabelinha. Então, é melhor comer, que está na moda isso aqui, não vamos falar por quê, né? Mas assim, seria melhor um peito de peru. Que já tem menos conservantes, embora também não seja 100% saudável, como as pessoas imaginem, né? Exatamente. Porque tem condimento. Sim, tem condimento. Mas entre essa, eu escolheria, então, aquela história. O bom ser não... balança, assim, né? A gente fala evitar, não é que está proibido. Tá? Agora, e esses porcaditos? Você falou em sódio. Isso aqui é sódio puro. Então, grau tem conservante. De vitamina zero, né? Não, isso aí só serve para engordar, só serve para... a gente chama de energia podre, não serve para nada, só para engordar. Então, eu acho que quem está fazendo um tratamento não deve fazer abuso disso aqui. Agora, isso aqui tem glutamato monossódico, por isso que quando a gente começa a comer a gente come o saco inteiro e não percebe. Não, exatamente. Ele faz com que a gente tenha cada vez mais vontade de consumir o tal produto, né? Exatamente. Aqui a gente tem limão e laranja. Isso. Dizem que o limão é ácido, mas quando ele entra em contato com o corpo da gente, ele fica alcalino. Isso é verdade? Então, não, é que assim, quando você
entrega o ácido, o que acontece? O teu intestino delgado, que é depois do estômago, na saída dele, ali no duodeno, ele vai captar que você tem um excesso de ácido. Então, existe uma auditoria lá. Fala assim, opa, tem ácido demais aqui, para. Então, você automaticamente diminui a produção de ácido. Então, o que a gente recomenda, que eu acho que é assim, que é importante, que nem laranja e limão, se eu tenho gastrite, eu posso chupar ou comer uma laranja. Mas eu não posso fazer um suco de laranja. Porque são 5 laranjas. São 5 laranjas, né? Então a quantidade de ácido é maior. Então é melhor comer uma laranja, um maracujá. Que outra fruta ácida tem? Abacaxi e outras. Mexerica. E assim vai. Então, em vez de fazer suco, ou aquelas de caixinha. Aqueles são piores ainda. É porque aquilo ali ainda tem açúcar que não acaba mais, conservante, então, tudo, né? É melhor o suco natural. Em relação à caixinha, mas é melhor comer a fruta. Mas eu posso fazer uma laranjada, como a gente na infância fazia, isso. Um pouquinho de suco de laranja, um o resto de água. 1/3 para 2/3. É isso aí. Faz render, né? E não faz mal para a saúde. Exatamente. Aqui a gente tem os bolos, e aqui a gente tem uma quantidade, embora seja gostoso, de gordura muito grande, mas os açúcares farinhas, todos, né? Toda a farinha branca também dá isso. O ideal seria a farinha integral. Então, quando for comer pão integral, usar uma farinha integral aqui, porque vai produzir menos distensão gástrica e menos problemas. Mas eu acho que a gente tem que começar a ficar atento ao que o nosso organismo avisa. Sim. Eu sei que eu tenho um limite para comer de pão por dia. Se eu como mais do que um pãozinho por dia, um pãozinho e meio, vai me dar uma digestão parada, aquele negócio distende o abdômen. Então você tem que controlar. Então, agora imagina que você está vindo para cá, você parou e comeu um pão na chapa, errado. Então. Já tem um monte de manteiga. Aí exatamente. Porque a manteiga também piora tem tudo, manteiga, chapa, gordura, então não pode. Então aí tem que usar o bom senso. Quero comer pão? Usa uma geleia durante um tempo. Ou então você vai abusar um dia, vai comer um pastel. Eu não tenho mais a vesícula também. Você pode comer um pastel? Pode. Mas numa semana anterior você tem que seguir regradinha para depois comer e não passar mal. Então, mas comer o pastel já não come outra coisa. Isso, já substitui uma refeição pelo pastel e na outra refeição pega leve. Acho que é o bom senso que a gente tem que ter disso, quer ver? Reuniu com o grupo. Colocou salgadinho, colocou amendoim que é gorduroso, colocou uma bebida alcoólica. Aí almoçou, depois tomou café. Vai dar problema. Quem tem gastrite. Então, né? E o estômago faz isso, né? Dilata demais. O problema é a associação e a somatória de problemas, né? Que é gorduroso. É isso que a gente tem que evitar. O amendoim é gorduroso. E tantas outras coisas, né? Vamos ver mais uma dúvida que surgiu? Olha, da Pietra. Tenho gastrite leve e agora estou grávida. Percebo que os sintomas estão mais intensos. A gravidez pode mesmo influenciar nos sintomas da gastrite? Não é assim, não é a gastrite. Eu acho que os hormônios da gravidez, os 3 primeiros meses, são um horror, né? Porque a mulher vomita muito, ela tem aumento de alguns hormônios e aí ela acaba tendo refluxo. Então a pessoa acaba tendo o neném empurrando a barriga, o hormônio abrindo a válvula e tendo refluxo. Né? Então, na verdade, não é nem a gastrite, é o refluxo gastroesofágico. E o refluxo, às vezes, a pessoa acha que tem que sentir que está na garganta. E só passou aqui já sente o ardido, né? Não pode grávida tomar inibidor de bomba de prótons. Tá? Eu vou falar nomes genéricos. Omeprazol, pantoprazol, lanzoprazol, esomeprazol, porque é teratogênico. Lesiona o feto. É mesmo? Não pode. O único remédio que você pode tomar são os hidróxidos de alumínio, que a absorção é muito pequena na placenta, né? E em alguns casos, que as mulheres vomitam tanto que chegam até às vezes a sair sangue, a gente usa a ranitidina, que é um bloqueador de histamina, que ele bloqueia parte da acidez. Então não pode chegar na farmácia, eu estou com gastrite e vou tomar remédio, que vai fazer mal para o nenê. Mas veja o caso, não estou dizendo que é o caso da Pietra, mas ela já teve gastrite. Aí ela tem o tal do omeprazol lá guardadinho. Eu tô tacando de novo, vou tomar o omeprazol porque eu já tomava antes. Estando grávida... Não pode. Nada disso, não. Né? Ela pode tomar esses remédios, remédios para evitar náusea, vômito, não tem problema nenhum, né? Que ajudam, amenizam bastante. E o hidróxido de alumínio, que é o remédio que o Napoleão Bonaparte usava. Então, agora não tente buscar os mais modernos hoje em dia, só porque é moderno já acho que é o melhor, né? Não. Um beijo para você, Petra. Conversa com o médico também, tá? Vamos ver mais uma? Andréia. Aftas podem ser um sinal de gastrite? Pode. E pode ser vários problemas, né? Problemas desde inflamação intestinal, problemas de refluxo gastroesofágico. Então isso daí precisa também ser investigado se for uma coisa muito frequente. E uma coisa que melhora muito são comprar aquelas pastas bicarbonatadas. Tem várias no mercado, você não precisa comprar em farmácia. Você olha lá, está escrito pasta bicarbonatada.
evitar tomar muito café. Tem gente que é alérgica a algumas coisas, que nem abacaxi. Come abacaxi e não dá afta, mas toma suco da afta, por causa da concentração. É porque fica mais concentrado. Isso, então, aí tem que fazer o diagnóstico, tratar e usar polivitamínico, que isso melhora muito. A presença de ferro e complexo B evita de você ter afta. Então, quem tem aftas em repetição pode ser uma falta de vitaminas também, Sim, né? tem que dar uma investigada nisso daí. Então, André, médico. Agora, é bom lembrar, gente, nosso começo da conversa aqui com o Dr. Liboni, o que ele disse? Anote as suas dúvidas. A gente sempre fala isso aqui, é básico, é clichê. Não, gente, é importante, porque na hora a gente está tão a fim de ouvir, depois esquece, chega em casa com dúvida, depois acaba não fazendo a parte da gente da forma adequada. 10% é o médico, 90% tem que ser a nossa parte fazendo em casa, né? Claro. Não adianta ter um diagnóstico correto, chega em casa e faz tudo diferente, errado, né? Lógico. Vou passar para vocês os contatos aqui do Dr. Liboni. Tem um site que é o www.clinicafactum, tudo junto, .com.br. Lá você tem informações sobre outros problemas também, mas nada supra a necessidade de você ir ao médico. O que a gente fala aqui é de uma forma ampassa sobre o assunto, mas depois, indo ao médico, ele vai saber direitinho o seu problema e quais são as indicações de tratamento individualizadas para você. Isso é primordial. Obrigada, viu? Obrigado. Boa tarde. Sempre bom quando você vem, viu?